Boa tarde, Minas Gerais. Boa tarde super especial para Viçosa, Itaúna, Nova Lima e Moeda. É muito bom ter você aqui com a gente na tela da Band. Goleada do Inter agita o Atlético. Calil garante permanência de Dorival Júnior. Ele fica. Wendel joga 14 minutos e chora. Guilherme Santos pode ser punido pela diretoria. Cruzeiro treina avisando agora só o Grêmio no meio de semana. Zagueiros na conta do chá. América enfrenta o Santos amanhã e protesta contra a arbitragem do jogo com o Flamengo. Vamos receber os nossos comentaristas de hoje. Boa tarde, Guto Rabelo, Flávio Carvalho, Romero Carvalho. Então vamos lá, né? Vamos conferir tudo o que aconteceu na Arena do Jacaré para Atlético 0, Internacional 4. Que história o Atlético vive diante do Internacional na noite da Arena do Jacaré. Novo apagão no segundo tempo e uma goleada para o Colorado Gaúcho por 4-0. Aos 8 minutos, D'Alessandro cobrou falta e Renan Ribeiro não segurou. No rebote, Leandro Damião fez 1-0. Nervoso, o Atlético levou o segundo gol 2 minutos depois, com o Zé Roberto marcando de cabeça. Sobrou para o Wendel, ficou em campo apenas 14 minutos. Ele foi substituído por Mancini. O jogador aqui tem que ser tratado profissionalmente. Ele entrou, não cumpriu, sai. É assim. Assim como o treinador, amanhã vai ser cobrado. Se não der resultado, ele vai sair. Perdido em campo, sem força de reação, o Galo foi presa fácil para o contra-ataque do Internacional. Aos 30 minutos, D'Alessandro recebeu livre na entrada da área e bateu rasteiro 3-0. Aos 34, ampliou. O lateral esquerdo, Guilherme Santos, ainda foi expulso e saiu respondendo às críticas dos torcedores. E pode sobrar para ele. O que ele fez, ele vai pagar. Dependendo do tamanho que ele fez, ele vai pagar mais ainda. Mas o gesto obsceno não foi o 4-0, né? Ele não foi o culpado do 4-0. Então vamos com calma, que eu vou analisar o que foi feito. Eu não vi, já soube, com detalhes, mas eu não vi. Mas de qualquer forma, punido ele já está pela expulsão. E vamos ver o tamanho da punição para ver que se ele não sabe que quem veste uma camisa do Atlético não pode fazer o que ele fez, se ele está acostumado a fazer isso, não estava acostumado no Vasco, na Espanha, no Atlético ele não pode. Então nós vamos ver, mas não vamos pegar ele para bode expiatório, não. Os culpados vocês já entrevistaram, que são a comissão técnica, os jogadores e o presidente. O Atlético completou 5 partidas sem vencer e a pergunta para Dorival Júnior não poderia ser outra. Vai ficar? Nunca pensei em interromper trabalho, tenho um contrato até dia 31/12. Sempre cumpri meus compromissos e sempre atingi os meus objetivos. Estamos apenas no início de competição, 2 resultados mais que horríveis, concordo com vocês. Agora, uma coisa é certa, o Dorival fica, a comissão fica, porque vocês me conhecem, eu não sou de troca-troca de treinador, porque isso seria uma transferência que quem está lá dentro vendo de responsabilidade. Então eu não aceito transferência de responsabilidade, acho que nós temos que sentar com o treinador, conversar, com os jogadores, conversar. Então está na hora de ter uma conversa com o grupo e eu vou marcar essa conversa e vou ter essa conversa com o grupo. Comigo, Romero Carvalho, eu queria dizer inicialmente, nessa questão do Dorival Júnior, desde que eu acordei hoje para vir para o MG Acontece aqui na Band, que começa às 7h30, eu já vim pelo caminho ouvindo de todo mundo, olha, você tem que falar lá, olha, tem que tirar o Dorival, olha, a questão é o Dorival. O tempo todo a gente veio ouvindo isso pelo caminho. E eu queria dizer o seguinte, eu sou contra a saída do Dorival Júnior nesse momento. Opinião minha, particular, pessoal, por uma trajetória de carreira que eu tenho. Eu sempre achei que um treinador deveria ter tempo para trabalhar o seu grupo. Ele deveria ter um histórico de trabalho dentro do grupo, que só dessa forma as situações podem ser acertadas. Essa história de tira, coloca o treinador, sabe o que acontece? No máximo o que aconteceu no ano passado. Você tira o treinador, vai parar na zona de rebaixamento, aí você traz outro, depois você traz outro, e o trabalho é só para sair lá de baixo. Então, eu acho que o Dorival tem que continuar esse trabalho no Atlético. As situações lá dentro é que precisam ser resolvidas. A impressão que a gente tem é que ainda resta muita coisa para ser resolvida e não era só aquela história de Ricardinho e Zé Luiz. É muito mais do que isso. Então, primeiro, isso. E eu acho que como na minha carreira eu sempre tive esse histórico de achar que o treinador tinha que ter um trabalho longo, eu não posso vir aqui, eu não tenho esse direito de pedir uma saída de treinador.
Isso quem sabe, quem decide, quem define é a diretoria. Quem pode fazer isso é a torcida, quem pode fazer isso é que tem uma participação que não é profissional e não é responsável dentro do futebol. Eu não quero ser responsável por isso. Respeito todos os companheiros que têm opinião contrária, acho que cada um tem sua história, faz sua história no jornalismo, mas essa não é a minha opinião. E a sua, Romero? Também não é a minha opinião, concordo com você, endosso, assino embaixo. Eu acho que o Atlético tem que pensar num projeto, e projeto é algo a longo prazo. Tem que parar simplesmente de ficar tentando apagar os incêndios. O treinador, ele tem que ser mais forte em determinadas situações do que o grupo. Porque senão fica sempre essa. Né? Você vai, sai o Celso Roth, sai o Vanderlei Luxemburgo, sai o Dorival, e o Atlético não se acerta, mesmo fazendo contratações. Quando a gente olha, a gente aplaude, fala, o Atlético fez a contratação certa. E aí depois você vai ver o Márcio Araújo sendo destaque no Palmeiras, o outro jogador sendo destaque o Éder Luiz, o Diego Souza, entende? E por que no Atlético não acontece? Por que o Atlético vira e mexe, sempre entra ano e sai ano, o Calil faz as contratações que a torcida pede. Entende? O time do Atlético, você olha para o elenco dele hoje, você não imagina ele inferior à grande maioria dos times no Brasil. Os elencos estão parelhos. Não acho nem que é o ponto, o Atlético precisa de muitos reforços. Não precisa de muitos reforços. Tem times que com muito menos estão fazendo muito mais do que o Atlético. Com muito menos estrutura, com muito menos torcida, com muito menos elenco, com treinadores muito menos tarimbados. O Dorival foi o melhor treinador do ano passado. O Figueirense mesmo é um exemplo, né? O Pinal está me lembrando aqui. Exatamente. Tá lá em cima. Pensando mesmo no Figueirense, no Botafogo. Ou seja, o Atlético, o que ele está de inferior a esses times? Tem um problema no elenco, tem um problema que tem que ser resolvido internamente. Porque não pode acontecer certos lances que a gente viu no jogo passado. E isso sim tem que ser corrigido. E isso não vai ser corrigido simplesmente com a troca do Dorival. Talvez seja o caminho, entre aspas, mais fácil. Você troca, traz outro, renova aquela esperança. Mas até quando o Atlético vai viver disso? Até quando ele vai ficar nessa renovação constante, entrando e saindo, sem nenhum planejamento? A gente viu esse ano, quando começou, a gente elogiou a diretoria porque o Atlético estava entrando o ano com o Dorival Júnior, com um treinador que terminou no ano anterior. Claro. Isso não acontecia no Atlético há muito tempo. Ou seja, está na hora do Atlético pensar mesmo em ser grande. Porque se ele ficar só nessa, apaga incêndio aqui, apaga outro ali, a torcida cobra. A torcida tem que cobrar mesmo, eu não vou exigir nada da torcida do Atlético. Nesses anos todos que o Atlético está sem ganhar um título de expressão, sem dúvida nenhuma, o menos culpado é a torcida do Atlético, que está aí apoiando, fazendo a sua parte há muitas décadas, já sem muitos resultados dentro de campo. Ou seja, a torcida deixa ela pode cobrar, cornetar, etc. Agora, a diretoria, realmente, a comissão técnica e os jogadores têm que ter outro tipo de posicionamento, honrar a estrutura de trabalho que eles têm, a camisa que eles têm e a torcida que eles representam dentro de campo. Claro que daqui a pouco a gente vai falar individualmente do que aconteceu com o Guilherme Santos, com o próprio Wendel, e ouvir também a opinião do Guto e do Flávio sobre essa questão do Dorival Júnior. Bom, e o Cruzeiro aproveita a folga no final de semana para trabalhar forte, visando o confronto contra o Grêmio. É só na próxima quarta-feira. A equipe vem de 2 vitórias nos 2 jogos sob o comando de Joel Santana, mas está faltando zagueiro no time. Sem Ed Carlos dispensado, Vitorino na seleção uruguaia e Léo afastado por lesão muscular entre 15 e 20 dias, o técnico Joel Santana conta apenas com Naldo e Gil para a defesa. A dupla jogou junta pela primeira vez na vitória sobre o Vasco por 3-0 e passou por alguns momentos de apuros no primeiro tempo. No segundo, com a equipe mais organizada, os dois pouco trabalharam. O problema a ser administrado é o fato de Gil estar pendurado com 2 cartões amarelos. Contra o Vasco, ele já estava nessa situação e passou ileso. A alternativa de Joel Santana seria a improvisação do volante Leandro Guerreiro, um dos coringas do elenco. Este ano ele jogou como lateral direito, de zagueiro, no decorrer de alguns jogos. Joel Santana também escalou Guerreiro muitas vezes como zagueiro no Botafogo durante o Brasileirão do ano passado, mas sempre com 2 especialistas ao lado. O Cruzeiro começou a temporada com 6 zagueiros, além de Gil, Naldo, Léo, Vitorino e Ed Carlos. A outra opção era Fabrício Carioca. Em maio ele rescindiu e acertou com o Atlético Paranaense. De folga no Brasileirão, o próximo adversário vem do sul do país e é o Grêmio. O velho estigma de que o Cruzeiro é um grande algoz do tricolor gaúcho não vem se concretizando nos últimos jogos. Desde 2009, quando o Clube Celeste eliminou os gaúchos na semifinal da Libertadores, o tricolor tem sido uma pedra no sapato dos mineiros. O amigo Flávio Carvalho, e agora, claro, só tem o Naldo e Gil em virtude de tudo que aconteceu com os zagueiros, seleção, contusão. É uma preocupação, né? E o Gil ainda está pendurado com 2 cartões. Pois é, Gilmar, a gente vê aí o time do Cruzeiro com tantas opções de outras posições e na zaga o time fica aí nessa dificuldade. É claro que quando você vê a recuperação, por exemplo, do Léo, a volta, melhor dizendo,
do Vitorino, o time se recompõe, né? Agora, é um grupo que a gente sabe que vem mantendo uma base, né? Há muito tempo o Cruzeiro vem mantendo uma base, e essa base aí é que dá esperança ao torcedor do Cruzeiro, né? Não foi um time brilhante contra o Vasco, pelo contrário. Né? O Cruzeiro teve muito mais para perder o jogo do que para ganhar o jogo. Depois... Nem o Joel achou que o 3-0 foi verdadeiro, né? Exatamente. Porque o Vasco teve muito mais volume de jogo, o Cruzeiro jogou no erro do Vasco, que acabou ganhando o jogo, como também foi contra o Curitiba aqui. Então o time precisa melhorar muito ainda. Acho que o Cruzeiro tem que mostrar muito mais futebol do que mostrou contra o Vasco e contra o Curitiba, para que o torcedor volte a acreditar nesse time aí, para brigar por alguma coisa nesse Campeonato Brasileiro. Agora, Flávio, você acha mesmo que a gente pode esperar aquele futebol bonito que o Cruzeiro apresentou em termos da primeira fase da Libertadores, ou está valendo a história que aconteceu na última partida? Jogou feio, mas venceu. O importante é vencer, Dimara. Agora, só uma coisa eu gosto do Joel. Pelo menos ele colocou o Vitor na lateral, não inventou, voltou com o Diego Renan para a lateral esquerda. O Cuca não estava fazendo isso, estava improvisando. Ele está colocando o jogador na posição certa. Tanto que o Leandro Guerreiro foi um bom jogador, talvez o melhor do Cruzeiro, na partida contra o Vasco, além do Fábio. Eu não achei no primeiro tempo. Certo? Mas no segundo tempo ele foi um guerreiro em campo, certo? Então, o Cruzeiro pelo menos está jogando certo, está colocando o jogador na posição certa. Eu acho que isso é importante. Agora, se vai voltar, vai depender muito do Thiago Ribeiro. Porque o Cruzeiro, o ano passado, e principalmente naquela primeira fase da Libertadores, tinha Thiago Ribeiro e o Alisson, dois grandes jogadores fazendo gols incríveis. E o que não está acontecendo agora, apesar de que o Alisson foi artilheiro da Libertadores. Então, se isso voltar a jogar, o Montijo, por exemplo, no segundo tempo, né, voltou bem na partida, né, fez um golaço que o Brasil inteiro viu e não viu o jogo, né? Mas falou que o Montijo foi um espetáculo na partida. É verdade. Então, isso tudo aí vai dando uma certa credibilidade para o time e apaga aquela história de que o time estava na zona do rebaixamento, e isso aí deixa bastante incomodado o grupo, né? E faz com que o grupo fique nervoso. E agora, com 2 vitórias, eu acho que o time pode acalmar um pouquinho e, quem sabe, contra o Grêmio, voltar a jogar um bom futebol. Até o Romero está lembrando aqui que até os chineses viram e gostaram muito, né? Quiseram levar o Montijo, mas o Cruzeiro não vai liberando. Deixa levar o Conca, né? Melhor. Pode levar o Conca. E parece que está indo embora. Está levando, é mas aí. O Montijo vai ficar tem que ficar. Eu acho que até o fim do ano, o Zezé prometeu pro torcedor, tem que ficar até o fim do ano, até o final do Campeonato Brasileiro. É um jogador importante, mesmo porque o Cruzeiro não tem hoje um jogador que faça a função que o Montijo faz. Vamos falar mais disso já já. E o América protesta contra o árbitro do jogo contra o Flamengo, mas o Campeonato Brasileiro não permite tempo para muitas lamentações, né? Amanhã o time enfrenta o Santos, é o campeão da Libertadores, ou seja, está no auge, no pique. Tem alguns jogadores, mas sem dúvida nenhuma é um caminho árduo para o Coelho. A derrota por 3-2 diante do Flamengo ainda não foi digerida pelo América, principalmente no caso da diretoria. O Coelho enviou protesto à CBF contra a atuação do árbitro Wagner Helway, do Mato Grosso, responsável pela partida na Arena do Jacaré. O diretor de futebol, Alexandre Matos, criticou a arbitragem e garantiu que o clube vai reclamar sempre que se sentir prejudicado. Como não conseguiu contato com o presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, Sérgio Correia, para reclamar, o América teve que recorrer à Federação Mineira de Futebol para oficializar o protesto. O clube enviou um vídeo ao responsável pela arbitragem no país, com alguns lances em que alega ter sido prejudicado. Certo é que o América não terá tempo para lamentar a derrota para o Flamengo. Agora o Coelho vai encarar o Santos neste sábado, às 18h30, em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileiro. A equipe americana está na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com apenas 5 pontos. O técnico Mauro Fernandes não contará com os volantes Leandro Ferreira e Amaral para o confronto com o Santos. Leandro recebeu cartão vermelho depois de cometer falta no lateral Júnior César, do rubro-negro. Amaral, por sua vez, foi advertido com o 3º amarelo na competição. Dessa forma, dos volantes que enfrentaram o Flamengo, apenas Dudu ficará à disposição do treinador. Se for manter um esquema com 3 meias de contenção, China, Glauber e Luiz Ricardo lutarão por 2 vagas no time titular, que vai enfrentar o Santos.